Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é como devo praticar a fé cristã. O nosso textual está em Lucas, capítulo 7, versículos do 36 até o 38. Para você que entrou agora na internet, está nos vendo, primeiramente queremos agradecer a sua participação, a sua audiência. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Pavuna, na cidade de Angra dos Reis, congregação de Angra dos Reis. E queremos agradecer a você mais uma vez, como eu disse, pedir que se inscreva no nosso canal do YouTube. Esse vídeo depois ele vai subir para o YouTube. O nosso canal é A Igreja Sem Paredes, com S. Eu sempre gosto de enfatizar A Igreja Sem Paredes. Tem que escrever tudo isso. Ou então, você coloca Pastor Louri, L-O-W-R de Romeu Y. Não esqueça de deixar o seu like, por favor. Ative o sininho da notificação e compartilhe, por favor, para que outras pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem. Então, a nossa mensagem é como devo praticar a fé cristã. Eu vou passar a leitura do texto bíblico. Eu peço à igreja que se coloque de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto, Lucas capítulo 7, versículos do 36 até o 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Poderia sentar? Jesus ele é convidado por um fariseu para que comesse em sua casa. E quando Jesus se assenta à mesa na casa do fariseu, eis que entra uma mulher da cidade, uma pecadora. A Bíblia não diz o nome, não fala absolutamente nada sobre essa mulher. Diz somente que era uma pecadora. E curiosamente, irmãos, essa mulher ela se aproxima de Jesus, estava sentado à mesa, e por detrás dele, ela chorando copiosamente, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. E como se não bastasse, ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E, a contínuo, ela passa, então, o unguento nos pés de Jesus, que ela estava conduzindo. Então, como nós poderemos entender uma atitude como essa? O que a atitude dessa mulher pode representar para nós em nossas vidas? Uma pecadora entra na casa do fariseu, ela não se assenta à mesa, pelo contrário, ela vai por debaixo da mesa, por trás de Jesus, e demonstra uma humildade, demonstra um quebrantamento, porque para você lavar os pés de alguém com as suas lágrimas, você tem que estar chorando muito, 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 muito.
Com 2, 3 lágrimas, você não vai lavar o pé de ninguém. E era comum, naquela época, quando a pessoa recebia um visitante na sua casa, oferecer água para lavar-lhe os pés. Pois bem, e aí a gente sai desse fato e chegamos nos dias de hoje. É claro que o texto bíblico ele não termina aqui no versículo 38. Ele vai prosseguir. E nós vamos ver mais adiante alguns versículos. Eu peço a você, mesmo você que está em casa, que não feche a sua Bíblia. Ali uma mulher quebrantada. Ela sabia com quem ela estava lidando, quem era Jesus. E por isso, então, ela se sujeita a essa situação. Mas, hoje em dia, como é que nós vemos a vida de muitos religiosos, de muitas pessoas que se dizem cristãs? Vejam só, essa mulher ela estava na casa de um religioso, de um fariseu, que era uma seita judaica. Então, hoje em dia, há muitos religiosos também. E como esses religiosos, eles costumam agir, de uma maneira geral, é claro que não são todos. Então, muitos pregam aquele jargão. Agora é só vitória, irmão. Eu creio que os irmãos aqui já devem ter ouvido, né? Agora é só vitória. E como é a vida dessa pessoa, ou dessas pessoas, que vira e mexe estão falando isso? Estão cheios de pecado, mas agora é só vitória. Muitas vezes vivem no inferno familiar, mas agora é só vitória. Alguns são golpistas, são corruptos, devem e não pagam, embora se digam crentes. São pessoas sem palavra, elas prometem uma coisa, mas não cumprem, não têm honra, sem dignidade, vivem enrolados, muitas vezes, com políticos fraudulentos, como se fossem ali larvas no entorno de uma carniça ou coisa parecida. São infiéis, não respeitam seus pais, seu pai, sua mãe. Algumas vezes são até religiosos, são pastores, padres, fracos, sem autoridade de Deus em seus ministérios. E aqui eu me refiro especificamente aos pastores. Desprezam, apesar de se dizerem pastores, a própria Bíblia Sagrada, embora se digam crentes. Mas agora é só vitória. Curiosamente, a Bíblia, irmãos, ela é uma enormidade de sabedoria, onde Deus, Ele compartilha a sua sabedoria, o seu poder, a sua graça conosco. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que existe uma única vitória que vence o mundo. E é o quê? A nossa fé. Preste atenção, o tema da nossa mensagem é: como devo praticar a fé cristã? Ou como devo praticar a minha fé em Jesus Cristo? E aqui a palavra de Deus, ela nos diz que a única vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé em quê? Ou em quem? Em Jesus Cristo. Não há outro. Você pode botar a sua fé aonde você quiser. Jesus, ele mesmo diz que ele é a porta de entrada no reino de Deus. Então você pega a sua fé
como se fosse uma chave e coloca nessa porta que é Jesus. E essa porta vai se abrir para você e você então vai entrar no reino de Deus. Você vai viver no reino de Deus. Você vai desfrutar do reino de Deus. Também em Efésios 2:8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante o quê? A nossa fé. A nossa fé. Entendam bem isso. E uma coisa que eu sempre digo aqui, queridos: o nosso Deus, Ele odeia o pecado. Ele tem nojo do pecado. Por isso, a Bíblia diz: quem é puro, purifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Porque não existe meio termo diante do Senhor. Essa mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela deu uma verdadeira demonstração de fé. De fé, por quê? Porque fé, queridos, é entrega. Você se entrega. Às vezes a pessoa conhece um rapaz ou conhece uma moça e se entrega àquela pessoa. E ela diz: eu vou te dar todo o meu amor. E fazem ali juras de amor um para o outro. Mas quando se trata de Jesus, as pessoas não têm noção que não basta ao Senhor fazer juras de amor. Jesus, eu juro que eu te amo. Não basta. Por quê? Porque Jesus define muito bem qual é a maneira de nós o amarmos. Lá em João, no capítulo 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele continua, será amado por meu Pai, e eu também, Jesus, o amarei e me manifestarei a ele. Então, observe, queridos, que fé é entrega, é amar, é se doar, é não ter reserva. Às vezes você tem um grande amigo, uma grande amiga, você conta absolutamente tudo da sua vida com aquela pessoa, mas quando chega diante do Senhor, nas suas orações, você parece que fica meio envergonhado, meio ressabiado. Ah, mas eu vou falar com Jesus. Cadê Jesus? Aí entra a fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. E particularmente por meio da oração. A oração, ela é um instrumento poderoso que leva o cristão a um crescimento muito grande. E é muito lindo quando nós entendemos que Deus está respondendo às nossas orações. Nós vemos coisas que pedimos, que pareciam impossíveis, Deus, Ele começa a realizar. Agora, e como é que nós vamos orar a Deus? Como é que nós vamos falar com Jesus? Às vezes, algumas esposas chegam para o seu marido, ou alguma esposa chega para o seu marido: ah, ele vai ver só, e não sei o quê, e hoje não vai passar, e isso, aquilo e aquilo outro. Enquanto que a palavra de Deus ensina a mulher a se sujeitar aos seus maridos. Não é que não possa conversar, mas é falar respeitosamente. E o marido também, ele deve tratar a mulher como um vaso mais frágil, ou seja, com muito carinho. Você pega um vaso de barro, um vaso bruto, é uma coisa, você arrasta ele no chão, você bota no chão de qualquer maneira, mas se esse vaso, ele é uma porcelana bem fininha, bem sensível,
Você não pode colocá-lo de qualquer maneira, porque ele vai quebrar. Assim, nós, maridos, temos que tratar as nossas mulheres, a nossa esposa. Observem que a Bíblia, ela detalha absolutamente tudo. E por que a gente não faz? Porque a gente conhece pouco da Bíblia. Quanto mais a gente conhecer, mais a santidade de Deus vai operar em nós. Porque o Espírito Santo, que habita na vida do cristão, na vida do crente, ele não faz nada que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Então, Deus, a palavra, andam juntos. E nós, como igreja, devemos ser um também. Porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Então, queridos, nós temos que nos esforçar para conhecer cada vez mais a Bíblia, praticar cada vez mais. Como eu devo praticar a fé cristã? Dessa forma, conhecendo a palavra de Deus, recebendo ensinamentos. Até quando a gente vem à escola bíblica dominical, para aquelas igrejas que têm, infelizmente algumas não têm, mas quando você se atenta ali como aluno, querendo aprender, você já está demonstrando diante de Deus, diante da igreja, que você é uma pessoa humilde. Porque a pessoa soberba, presunçosa, ela não vai se assentar num banco para aprender nada, ela já sabe tudo. E aí é o erro de muitos, a soberba. Então, fé é entrega, é quebrantamento. Fé é sentir prazer em honrar e estar com Jesus. Você sente prazer em estar com Jesus, na companhia de Jesus? Eu vejo gente, quando às vezes fica alguns minutos sozinha, aquela pessoa já quer entrar em depressão. Me abandonaram, isso e aquilo outro. Calma. Jesus está passando com você. Até existe uma alegoria, muito antiga, chamada de pegadas na areia, em que uma pessoa estaria andando ao lado de Jesus e num dado momento daquele caminho de muita dificuldade, ele que estava seguindo as pegadas, ele olha e vê somente pegadas de uma única pessoa. E ele então começa a murmurar: poxa, Jesus, no momento mais difícil da minha vida, tu me deixaste sozinho. Olha lá, só tem a minha pegada ali. Mas que coisa, como é que pode fazer isso comigo? E o Senhor então fala para ele: neste momento difícil, você está vendo a pegada de uma única pessoa, é porque eu te carreguei no colo. Eu peguei você no colo. Eu conduzi você. Eu protegi você. Então, essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, é para todos nós, igreja do Senhor. A gente tem que parar, gente. Criaram-se mitos que infelizmente têm limitado a fé de muitos cristãos. Como assim? É só o obreiro que tem graça de Deus para Deus operar, para Deus curar, para ensinar. De forma alguma. Todos nós compomos a igreja do Senhor. A graça de Deus está sobre cada um de nós, para fazer aquilo que apraz ao coração de Deus. E volto a dizer, queridos, Deus nunca vai fazer nada que não esteja de acordo com a Bíblia Sagrada. Não existe isso. Deus não se contradiz. Existe aí um grupo de meninos superpoderosos,
de meninas superpoderosas do Evangelho, que estão acima do bem e do mal. Isso não existe. Primeiro, se você é crente e você não é pastor, você deve estar debaixo da autoridade pastoral, sim. Para quê? Para que a sua vida espiritual esteja protegida. Nós, pastores, diz a palavra de Deus, nós velamos pelas almas do rebanho de Jesus, pelas ovelhas do Senhor. E nós vamos dar conta a Deus de cada uma dessas almas. Então, se você é ladrão, é salteador, não quer entrar pela porta no reino de Deus, quer entrar pela janela, e está sem dinheiro, e quer abrir igreja para ganhar dinheiro, você tome muito cuidado. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, não é uma coisa para se brincar. Uma alma vale muito para o Senhor. Vale preço de sangue derramado na cruz do Calvário. O preço que Jesus derramou na cruz do Calvário. Esse é o valor, esse é o preço de cada ovelha do rebanho do Senhor. Igreja não é para ninguém ganhar dinheiro, irmãos. Vamos parar com isso. Parar com esse negócio. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Então, continuando. Amados, a arte de subir para o céu é saber descer em humilhação perante Jesus e os homens. A arte de subir é saber descer. Subir para onde? Subir para o céu. Morar na glória. Ter a vida eterna em Jesus Cristo. Para que essa arte, para que isso seja almejado, seja alcançado, você precisa descer em humilhação perante o Senhor em primeiro lugar e também perante os homens. É por isso que a Bíblia diz: cada um considere o outro como superior a si mesmo. E é assim que nós devemos viver, considerando o nosso próximo como se fosse superior a nós mesmos. E como então praticar a fé cristã? Como praticar? Vamos observar mais uma vez a vida desta mulher. A Bíblia faz questão de enfatizar: tratava-se de uma mulher pecadora. Então, essa mulher pecadora, ela reconheceu perante Deus a sua condição de pecadora. Esse é o primeiro ponto importante. Como praticar a fé em Jesus Cristo, a fé cristã? Primeiro, reconheça a sua condição de pecador ou de pecadora. Foi o que essa mulher fez. A segunda coisa que essa mulher, ela ato contínuo, ela realizou. Ela se arrependeu. Então, primeiro, ela reconhece que é pecadora. Infelizmente, algumas pessoas querem chegar diante de Jesus com o nariz empinado, com o olhar ativo. Entendam, amados, Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele veio como Cordeiro Santo e Imaculado. Ele foi posto na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. E morreu na cruz, sim. Só que Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E quando Ele aparece diante dos discípulos, o que Ele diz? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, o Jesus que nós estamos pregando aqui
anunciando aqui o Jesus da Bíblia, ele não ficou posto na cruz do Calvário e depois levado para o túmulo e ficou lá o resto do tempo. Não, ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse Jesus, ele é Deus. Inicialmente, Jesus, filho unigênito do Pai, filho único de Deus Pai. A partir do momento em que surge a igreja, Jesus de unigênito, de filho único, ele passa a ser primogênito, ou seja, o filho mais velho. Nós somos irmãos de Jesus. Olha que coisa linda, que humildade do Senhor. E por isso nós dizemos, nós somos irmãos em Cristo, porque pela nossa fé em Cristo ser a mesma. O fundamento da nossa fé é o quê? A Bíblia Sagrada. Ah, mas tem essa doutrina, esquece doutrina de homem, esquece doutrina anunciada por anjos. Porque lá em Gálatas 1:8 a Bíblia diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do qual já temos anunciado, diz o apóstolo Paulo, seja este evangelho anátema, ou seja, maldito. Então toda religião que tem algo paralelo à Bíblia Sagrada, como regra doutrinária, é maldita. É assim e pronto. E é dessa forma, irmãos. Ah, mas veja só, eles se vestem como crente, andam como crente. Todos nós conhecemos o camaleão, que é aquele lagarto, né? Que ele, se ele está em cima de uma pedra, ele adquire a cor da pedra. Ele muda de acordo com a superfície, o ambiente onde ele se encontra. Nem tudo que parece é, irmãos. Cuidado, cuidado. A única regra de fé e de conduta cristã é a Bíblia Sagrada e nada mais. Ah, mas a tradição dos meus avós, você pode ter a tradição que for, mas verdade, só existe uma, a verdade bíblica. A verdade onde o próprio Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne, ele mesmo diz, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra. Eu sou a vida, porque só a vida eterna, verdadeiramente em Jesus Cristo. E a terceira coisa que essa mulher, ela praticou, recapitulando, primeiro, ela reconhece que é uma pecadora. Depois, ela se arrependeu. E como é que sabe-se que ela se arrependeu? Primeiro, as lágrimas, ali, aos pés de Jesus. E terceiro, exatamente, ela buscou com lágrimas aos pés de Jesus. Nesse ato, ela busca o quê? O perdão do Senhor. Ela reconhece a sua condição, se arrepende e ela busca o perdão. Porque chorando ela já estava. Então ela vai lavar os pés do Senhor. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E nesse texto, num determinado momento, o fariseu, que era o dono da casa, chamado Simão, ele diz assim no versículo 39, quando isso viu o fariseu, ou seja, a mulher lavando os pés de Jesus com lágrimas, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este, ou seja, se Jesus fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Observe, irmãos, o ser humano sempre julgando, sempre julgando, sempre julgando.
E aí, Jesus, ele vai falar o seguinte para Simão, dono da casa. Ele diz assim, primeiro, ele cita aqui uma breve parábola, né? Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Isso Jesus perguntando ao fariseu. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E agora, queridos, vejam só. Isso aqui que o Senhor vai falar para Simão é um grande ensinamento para nós, porque Simão, ao que aparenta, ele quis fazer, sei lá, alguma coisa para aparecer, ou algo semelhante a isso. Mestre, venha jantar, algumas traduções dizem jantar, em minha casa. E Jesus foi. Então, ele se limitou a botar Jesus na mesa e servir ali aquela comida. Mas ele deixou de fazer uma série de coisas. E Jesus então começa a falar para ele. No versículo 44 do capítulo 7, a Bíblia diz, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Queridos, entre nós, quem faria uma coisa dessa? A pessoa talvez pedisse um paninho, Simão, dá um paninho aí, ó, aquele pano que está pendurado. Não, essa mulher, ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Continuando, não me deste ósculo. Ósculo é beijo. E era comum as pessoas se cumprimentarem com o ósculo santo. Então Jesus está falando para Simão, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Além de lavar, enxugar com os cabelos, essa mulher beijava os pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Ela levou um vaso com unguento. Estava passando nos pés de Jesus. E aí o Senhor fala, por isso te digo, que os seus muitos pecados, queridos, olha a ênfase que a Bíblia dá. Primeiro, presta atenção, a Bíblia enfatiza o tempo todo que essa mulher era uma pecadora. Será que esse fariseu também não era? Embora religioso? Provavelmente sim. Mas a Bíblia, ela enfatiza, tratava-se de uma pecadora. E agora Jesus vai falar para ela, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele que a quem pouco é perdoado, pouco ama. Outra pausa aqui. Entrou ali a pessoa dentro da igreja. Não importa o que ela é, não importa de onde ela vem. Se ela não é uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, que é o único pecado que a Bíblia diz que não será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, se não é uma pessoa blasfema, deixa a pessoa entrar. Não interessa, não julga. Mas isso é enrolão, isso dá o golpe em todo mundo. Deixa o Senhor tratar com a pessoa. O poder de Deus não é só para cura, irmãos. Essa coisa da televisão enfatiza só cura, cura, cura. O poder transformador, o poder de conferir ao ser humano a salvação em Cristo Jesus, isso é a coisa mais importante que existe. Então, não impeça essas pessoas de entrarem na casa de Deus.
Ah, não vou falar porque esse aqui já conhece a Bíblia. Você tem a chave da porta do céu? Você está com um cadeado na mão? Como é que é o negócio? Deixa a pessoa buscar a Jesus. Não interrompa. É como Jesus fala para as criancinhas: deixai vir a mim as criancinhas, não os impeçais. Essa mulher era pecadora. Ela já tinha um carimbo lá. O povo judeu olhava para ela lá, pecadora, e a pecadora. Aí a mulher talvez devia dar um cutucão assim no marido: olha, aquela mulher é pecadora, vem para cá, vamos atravessar a rua. Como se fosse um bicho. Jesus não vê dessa forma. Jesus é amor. E no amor de Deus é operada a misericórdia. Nós precisamos ser muito trabalhados, irmãos, na nossa fé cristã, na nossa prática de fé cristã. Nós julgamos todo mundo o tempo todo. O tempo todo. Os nossos lábios, o nosso corpo, a nossa vida é para semear a semente. A semente do Evangelho, acima de tudo, é a semente do amor. Não é uma pregação de uma religiãozinha, não! É o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Então Jesus fala isso para essa mulher. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A fé. Como praticar a fé cristã? É dessa forma. Às vezes o seu chefe, lá na empresa que você trabalha, ele chega perto de você, você fica tremendo. Mas diante de Jesus você quer atropelar, quer passar o trator. Ah, Jesus é um nada. Jesus, ele é só o dono do universo. Ele criou o universo. A palavra de Deus fala sobre Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E eu encerro aqui, meus queridos, com um texto bem pequenininho, que está aqui em 1 João 5, do 18 ao 20, que diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, do versículo 18 até o 20. Aqui é a Bíblia falando sobre Jesus Cristo, tá? Diz assim: sabemos que todo aquele, se você não conseguiu abrir, tá? Preste atenção, por favor, e depois aqui eu passo a referência bíblica para você, tá bom? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Lembra do novo nascimento? Comentamos hoje na escola bíblica dominical, Jesus falando para Nicodemos. Esse novo nascimento pelo Evangelho é chamado de regeneração. Regenerar significa ser gerado novamente. É um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele é operado em nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Algumas traduções dizem, não vive na prática do pecado. Porque nós temos o Espírito Santo. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, nós que somos cristãos, que vivemos para Jesus, que entregamos a nossa vida a Cristo, não é o cristão parcial, simplesmente nominativo.
que preenche ali uma ficha de dados pessoais, coloca religião, cristão. Não. É o cristão que realmente ama Jesus e vive para Ele. Então, quem é nascido de novo, de Deus, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não precisa ter medo do diabo, de bruxaria, feitiçaria, qualquer coisa. Não. O maligno não lhe toca. Não toca naquele que realmente é cristão de verdade. Não precisa ter medo. O 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. A Bíblia que está dizendo isso aqui, querido. E Jesus, ele diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. E aqui o apóstolo João está confirmando, reiterando, que todo mundo está no maligno. Mas nós somos de Deus. Tá? E no 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O Filho de Deus, Jesus, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Deus. E olha o que a Bíblia fala, é 1 João 5:20, esse versículo, tá? Eu estou lendo. Olha o que a Bíblia fala sobre Jesus, amados. Prestem atenção. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este quem? Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia está dizendo que Jesus é Deus. Ok? Jesus é Deus. A mesma Bíblia ensina que nós devemos fazer as nossas orações, as nossas petições em nome de Jesus. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas num único Deus. Você ora a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outra pessoa, não existe medianeira. É mediador, diz a Bíblia. E precisamos entender muito bem isso. Isso, queridos, é fé cristã. O título da nossa mensagem: como devo praticar a fé cristã, a fé em Jesus Cristo? É tendo entendimento sobre isso. E poderíamos falar aqui muitas e muitas e muitas outras passagens bíblicas. Tá? Meus queridos, uma análise rápida sobre a vida dessa mulher pecadora. Vocês repararam a sede de Deus que ela possuía, a necessidade, um segundinho só, por favor, a necessidade que ela tinha de ser perdoada por Jesus. Preste atenção, queridos, tá? Se fala muito na internet aí sobre dor e desejo, problema. Se for pegar a linguagem da internet, a Bíblia não precisa nada emprestado, mas só para que os irmãos entendam. Essa mulher, ela tinha uma profunda dor. Ela era rotulada de pecadora. E ela possuía essa necessidade de se achegar a Jesus e ter os seus pecados perdoados. Ela queria deixá-los. Ela estava arrependida. Aquilo a incomodava.
O choro dela aos pés de Jesus, na realidade, foi um deleite para a sua alma. A sua alma, a alma desta mulher, estava sentindo alegria, contentamento, apesar do choro. E quando eu entreguei a minha vida a Cristo, irmãos, eu digo para vocês, foi como se um caminhão tivesse saído das minhas costas, uma carreta bitrem, dessa de 2 carrocerias. Então, quando você for tratar com Jesus, não trate como uma pessoa qualquer. Ele é o único que pode verdadeiramente resolver todos e quaisquer problemas, ou dores, ou sofrimentos que você tiver na sua alma. Lembre-se sempre disso. Mas se achegue ao Senhor humildemente, como essa mulher fez. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.